Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Encontro dos Gestores Hospitalares, promovido pela Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, AEG. Uma instituição que há mais de 50 anos atua pela representatividade do setor hospitalar do Estado e desempenha seu papel a serviço do desenvolvimento e melhoria dos hospitais e clínicas. Eu sou Viviane de Souza, da Viva Comunicação Group, e vou conduzir a apresentação desse encontro, considerado referência no setor e que se consagra a cada edição por levar informação e conhecimentos que transformam e promovem a melhoria do segmento. Hoje serão abordados os temas: o equilíbrio entre remuneração e custos hospitalares, e que serão apresentados por nossos convidados especiais, Marcelo Tadeu Carniello, Marcelo Aceta e Gláucia Maria Gani. Agradecemos a presença de todos os participantes, gestores hospitalares, associados e diretoria da AEG, que estão acompanhando o nosso webinar. Antes de conhecermos nossos apoiadores e conversarmos com nossos convidados especiais, vamos receber o nosso anfitrião, Dr. Adelvânio Francisco Morato, presidente da Federação Brasileira de Hospitais, FBH, e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, AEG. Seja muito bem-vindo, Dr. Morato. Obrigado a todos. Quero aqui agradecer a participação de todos vocês, agradecer os nossos palestrantes. Nós estamos chegando no nosso último webinar. Em dezembro nós teremos um especial, mas queremos mostrar a grande preocupação da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, que é a qualificação dos hospitais goianos. Nós estamos aqui há mais de 50 anos nesta luta, mostrando que precisamos ficar para que possamos ter um futuro melhor. Nesta pandemia nos mostrou o quanto a qualificação é importante. Então, mais uma etapa nós estamos vencendo no 2020. Quero agradecer muito o nosso departamento de comunicação, a Vivia Comunicação. Quero agradecer aos colaboradores da AEG e a todos os associados da AEG. Para nós é um grande prazer estar tendo esta oportunidade de levar até vocês o que há de melhor na informação. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a oportunidade, presidente. É uma grande honra para a Viva Comunicação e para todo o seu time da AEG representar e atuar com todos esses projetos no setor hospitalar. Então, parabéns aí pelo trabalho que o senhor realiza também à frente de toda essa diretoria da AEG, promovendo sempre melhoria no segmento. E agora o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores deste encontro e que estão conosco desde o início dessa jornada. São eles: a Unimed Goiânia, Cicobi Unicentro Brasileira, K-Smart Contabilidade e Apoio Ecolimp. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre esses parceiros que estão conosco desde o início desse ano. O que é o que é? É bem grandão, super moderno. Tem laboratório para ver dentro da gente. E tá disponível 24 horas para urgências e emergência. Falou Unimed Criança? Errou! Agora o nome é Sal Pediátrico. Isso mesmo, é serviço de atendimento Unimed para cuidar de nossas crianças. Unimed Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano. Cada vez que o mundo muda, cada vez que ele fica meio confuso, a gente procura ficar mais perto de quem faz bem. Quem a gente gosta, quem a gente conhece, traz confiança e segurança. E para enfrentar todas as transformações, é preciso ter a companhia certa. É preciso ter a cooperativa certa. Uma das maiores do país, com uma experiência vasta na área da saúde e de livre admissão, mostrando franqueza para dizer o que tem que ser dito, transparência em cada ato. E enquanto todo mundo está correndo atrás, a gente caminha lado a lado com a solidez e o crescimento.
crescimento de 172% de ativos nos últimos 4 anos, com mais de 78 milhões de reais em resultados positivos em 2019, com patrimônio líquido de 519 milhões e 2,6 bilhões em ativos, além de mais de 1,4 bilhão em operações de crédito e mais de 36 mil associados. Em 28 anos de história, resultados positivos de sobras todos os anos. Cicobi Unicentro Brasileira. Ganha mais quem faz parte. Olá, é um grande prazer para nós, da Cicobi Unicentro Brasileira, apoiarmos mais esse projeto da AEG, esse encontro de gestores hospitalares. Ações como essa são muito importantes para desenvolver e melhorar a governança das nossas instituições. É um grande prazer, a Cicobi atua sempre em parceria com os nossos cooperados. Um forte abraço. Um atleta não vence uma disputa sozinho. Enfrentar desafios, obstáculos e regras são mais fáceis quando somos orientados e guiados por profissionais experientes e qualificados para nos levar ao sucesso. São inúmeros os desafios que uma empresa enfrenta diante da complexidade da legislação tributária brasileira. Quando se está assessorado por profissionais especializados que fornecem orientações preventivas sobre a escolha do regime tributário adequado ao seu negócio, enfatizando o planejamento tributário responsável, o sucesso é garantido. Somos a KBL, uma empresa de assessoria contábil e empresarial que atua há mais de 10 anos no mercado nacional nas áreas de gestão fiscal e tributária, contabilidade financeira e gerencial, trabalhista e previdenciário, legal e societário, BPO contábil e financeiro. Somos referência na relação com clientes e colaboradores, firmados em alicerces de confiança, clareza, responsabilidade e qualidade em nosso atendimento e serviço. Sempre focados em levar sua empresa ao pódio do sucesso. KBL Accounting. Responsabilidade de transformar conhecimentos em soluções seguras. Olá, meu nome é Gabriel Rosa, sou executivo de contas do Grupo KBL e hoje eu estou aqui representando a K-Smart Contabilidade, que é uma empresa do grupo especializada na área hospitalar. 2020 não foi nem está sendo um ano fácil, mas aos poucos a gente já está vencendo as dificuldades. E para você se preparar para as novas oportunidades pós-pandemia, é preciso que você tenha os números da sua empresa de forma detalhada. Nós do Grupo KBL atuamos com uma contabilidade estratégica e consultiva, auxiliando nossos clientes a reduzir sua carga tributária de forma legal, por meio do planejamento tributário e planejamento societário. Mensalmente, levamos indicadores econômicos para que a gestão possa tomar a melhor atitude a partir da saúde da empresa e mensalmente poder avaliar a sua evolução de custos, margem de contribuição e enxergar os maiores gargalos. Estamos no mercado goiano há mais de 10 anos e temos um grande case de sucesso que é o Hemolabor, que já é nosso cliente há 8. E se quiser conhecer um pouco mais como nós atuamos, pode entrar em contato com o Dr. Bira, a doutora Reginara, que são um exemplo de cliente satisfeito. Quero ajudar a sua empresa da melhor forma e fique à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada, parceiros! E agora vamos dar início ao ciclo de apresentações e conhecer os nossos palestrantes de hoje. Passo a palavra aqui para cada um cumprimentar o nosso público, começando aí pela nossa Gláucia. Bem-vinda, Gláucia! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite. Eu sou enfermeira, trabalho com gestão há mais de 20 anos
e vou estar aqui com vocês apresentando um caso que teve êxito relacionado à gestão de custos. Bacana, então vamos ouvir muita coisa boa aí do setor. Agora, Marcelo Aceta, se apresenta para o pessoal te conhecer. Boa tarde. Eu estou escutando um pouco baixo, Vivian. O áudio está um pouco reduzido. Então, eu sou economista, especialista em custos hospitalares. Atuo no segmento de saúde já há mais de 20 anos. E já sendo diretor financeiro também de dois hospitais de grande e médio porte. E queria agradecer aqui o convite da Associação dos Hospitais de Goiás em poder participar, contribuir. É sempre um prazer muito grande e me sinto muito honrado com o convite. Marcelo, o prazer é todo nosso. E agora vamos conhecer aí o Marcelo Tadeu. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, sempre muito grande ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esses temas tão relevantes. Agradecer a EG aí na figura do Dr. Morato pela oportunidade, da Planisa aqui, contar um pouquinho do que ele entende, né, dessa relação entre remuneração e custos. Desde já, sempre me colocando à disposição de vocês. Obrigada, Carmelo. Então, nossa programação está organizada em 3 apresentações aí de 10 minutos cada. Então, eu peço aos palestrantes que fiquem atentos a esse tempo, né, para que a gente consiga otimizar ao máximo a experiência de todos. E assim que encerrar o tempo, a gente vai dividir a tela para que vocês consigam compreender que o tempo de vocês se esgotou. Então, agora aí vamos saber mais sobre custos hospitalares aí com Marcelo Aceta. Marcelo, por favor, agora é com você. Obrigado aí, Vivian, pela palavra. Então, a gente já desenvolve a gestão de custos já há muitos anos em vários hospitais, e eu começo dizendo que saúde não tem preço, mas tem custo. E vou um pouco mais além, que conhecer sistema de saúde é centralizar dados de custos e desfecho nas pessoas. Eu acho que a gente hoje está passando por um cenário diferenciado, isso está claro para todo mundo, né? E a necessidade da gestão de custos, eu acho que está cada vez mais evidente. Acho que a necessidade de um correto planejamento alinhado com sua base monetária é fundamental, principalmente do que a gente já vivencia e do que vai a vivenciar, né, nos próximos meses, nos próximos dias, enfim, né, do que a gente espera ir para frente. E isso focado com conhecimento técnico, né, que exige um alto grau de eficiência, né, para uma gestão financeira adequada. E assim contribuir para grande parte dos hospitais que a gente possa oferecer, lembrando que a ineficiência que às vezes a gente depara em algumas situações, em alguns hospitais, é muito da estrutura inadequada da sua governança, e isso hoje faz a diferença. E eu acho que a gente não tem como mais deixar de integrar um planejamento adequado, pautado em dados reais, em dados com qualidade que possa contribuir para a gestão. E é necessário entender, com isso, o desempenho da cadeia produtiva, para quem quer sobreviver na situação, sabendo de todas as dificuldades que o segmento passa. Eu acho que o entendimento de toda essa cadeia produtiva é fundamental. E é exatamente isso que a gestão de custo possa oferecer e apresentar, ou seja, informações detalhadas, informações estratégicas para poder integrar ao planejamento. Claro que sabendo apurar custo, sabendo desenvolver com técnicas profissionais, né, de conhecimento, a implantação e apuração do custo. E isso não confundindo o custo com despesa, que hoje muitos ainda fazem um pouco essa diferença e se confundem em apurar despesa, que é apurar custo. Não é apurar custo. São questões distintas, né? O custo,
apura o valor necessário para produzir, né? E a despesa é a relação de gasto com a sua estrutura. E a partir dessas informações é possível avaliar o nível da gestão, propondo com dados assim, concretos, dados com qualidades em tempo real, né? Sem previsibilidade, informações com segurança, informações com competência, que vai auxiliar o gestor no processo da tomada de decisão. Então, a gestão de custo possibilita interagir de uma forma clara, de uma forma segura, por todos esses caminhos, por todos esses processos. Além de ter uma gestão profissional e ética, né? Saber que a informação, que é muito importante isso, saber que informação não é opinião, né? Sem informação é opinião, e muitos confundem isso, ou seja, a gente às vezes escuta opinião de grandes lideranças, opiniões de gente bastante qualificada, mas sabendo separar que informação são dados reais, são dados comprovados, são dados seguros que a gente consegue inserir na gestão, inserir no processo de trabalho. Informação da ponta, informação com eficiência. Eficiência, lembrando, eficiência com coordenação. Ou seja, quanto mais complexo for o problema, mais a necessidade da informação. Eu bato sempre nessa questão da informação, porque a informação, quando vem gerada lá, né, na ponta, informação com conhecimento, informação com competência, são dados reais que a gente possa se basear dentro do processo decisório. E, então, na gestão de custos, quais seriam assim, os principais benefícios hoje que a gente possa considerar, né, dentro de todo esse processo, de todo esse entendimento? Alguns dos principais a gente vê claramente que tem o aumento da rentabilidade, a gente tem a diminuição dos desperdícios, isso levando em conta internações desnecessárias, altas prolongadas, a ineficiência, né, que é um problema de governança, um problema de estrutura inadequada, como eu já citei aqui, até mesmo perdas de prescrições no faturamento, que se a gente conseguir interagir também com processos dentro do faturamento, a gente ali tem caminhos que vai evitar muitas perdas, né? Inserindo protocolos necessários para que possa saber a diferença do faturado e o que está deixando de faturar. Isso é muito importante, isso também há desperdício nesse sentido. Então, a gente também visa uma permanência melhor no mercado, uma correta formação de preços, né? Formação de preço dos seus serviços, dos seus procedimentos, né? E melhores acordos comerciais que a gente possa estabelecer com os parceiros, com os credores, com as operadoras, né? E, assim, por fim, entre alguns que a gente citou, menos redundância. Eu acho que a gente precisa ter menos redundância. Processos desnecessários é perda de tempo. E tempo hoje custa, né? Tem o seu gasto, tem a sua participação também no desperdício. Com isso, o gestor consegue assegurar, que também é muito importante essa análise, a utilização melhor dos recursos existentes, ou seja, com toda essa informação que o gestor tem, ele consegue alocar de forma mais racional possível todos esses seus recursos, que são recursos que, por parte, são limitados, são recursos, né, que consegue obter dentro da gestão, dentro do segmento de saúde, que hoje a gente vive um momento de dificuldade. E conhecendo o custo dos produtos, dos serviços, né? E ter um profissional que possa demonstrar isso com clareza é fundamental, porque aí a gente cria horizonte visando conseguir um melhor resultado, pautado sempre na eficiência. E eficiência, quando eu cito, é fazer mais com menos, né? A gente tentar ser eficiente em todo esse processo de gestão, ter uma produtividade cada vez mais satisfatória e mais eficiente para o gestor, possibilitando a gente ter uma sustentabilidade melhor do seu negócio. E eu acho que o caminho, não tenho a menor dúvida de que, inserindo uma gestão profissional, a sustentabilidade do negócio se torna muito mais estável, se torna
a possibilidade de ter uma sustentabilidade com resultado muito satisfatório. A gestão de custos também oferece, além de reduzir custos desnecessários, também vai ganhar com isso, né? Trabalhar dentro de hospital, a gente sabe que tem que administrar intercorrências, a gente sabe que tem que administrar aquele dia a dia que, às vezes, você tem que ter um raciocínio rápido para poder prosseguir, né, na sua gestão, na direção dos seus processos corretos, eficientes, né? Profissionais qualificados, né, competentes. Investimentos, né? Hoje a inteligência artificial está demonstrando bastante, com clareza, esse caminho do investimento, né? Que eu acho que gera oportunidades, inclusive com parceria, né? Estimula a produtividade. Eu acho que fazer gestão de modo profissional. Eu acho que possibilitar o gestor de saber o caminho que tem que prosseguir, mas com planejamento. O planejamento pautado na informação segura e comprovada, que ali vai te dar todo o desempenho do que possa prosseguir, do que possa agir em cima, né, das suas estratégias, dos seus compromissos financeiros, da sua produtividade, sabendo adequar a sua realidade, e eu acho que o caminho é esse, e eu acho que com gestão, com liderança, com competência, com capacitação, penso que o resultado é o melhor possível do que a gente possa interagir aí, ter a oportunidade de oferecer uma sustentabilidade melhor para o sistema de saúde. E eu agradeço aí, passo a palavra aí agora para vocês. Desculpe a interrupção, o áudio realmente caiu e, enfim, eu acho que deu para prosseguir, apesar dessa intercorrência aí inesperada, né? Tranquilo. O importante é aproveitar ao máximo essa expertise e conteúdo compartilhado para que o setor hospitalar continue aí aproveitando, né, essa troca de experiências, que é o que mais enriquece esse aprendizado de todos nós. Então agora vamos falar com Marcelo Tadeu Carniello sobre o equilíbrio entre a remuneração e os custos. Marcelo é mestre em administração de empresa, é especialista em controladoria, finanças e gestão de serviços de saúde e é diretor técnico da Planisa. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre o conteúdo que Marcelo preparou para a gente. Ok, obrigado. Eu fiz uma apresentação muito curta, temos 10 minutos aí para deixar algumas mensagens para vocês. O assunto é extenso e de uma abordagem, obviamente, muito mais profunda do que o que a gente vai poder falar aqui. Mas o tema, ele é discutido já há muito tempo, também não existe nenhuma novidade nesse tema. Mas, quando a gente fala de remuneração e custos, a gente sabe, verdade nisso, que não existe nenhum tipo de conversa entre as duas questões. Tanto na remuneração quanto em custos. Na área hospitalar, eles estão em lados opostos, sem dúvida nenhuma. É só você, hospital que está me ouvindo, ir ao teu pronto-socorro e ver quanto você recebe por uma consulta. Eu não estou falando aqui da operadora A, da operadora B. Em muitos casos, talvez você vai chegar à conclusão que você não recebe nada por isso. Se o paciente ficar na sala de observação, você recebe por isso. Eu estou acostumado a ver dados como 40, 50 reais pela permanência do paciente, às vezes de 4, 6 horas na observação. Esse valor não paga nem energia elétrica. Pegando o que o Marcelo Aceta falou, não precisa aplicar nenhuma metodologia de custeio, não perca tempo. Não paga nem a energia elétrica que o paciente consumiu. O que eu quero dizer com isso? Custo está de um lado, remuneração está de outro lado. Sempre foi assim. Melhoramos, mas ainda existem muitas divergências em relação a esse tema. Então eu fiz aqui esses 8 minutos agora restantes, pensando na grande maioria dos hospitais brasileiros, que são hospitais de pequeno porte, que vivenciam uma crise na área da saúde,
a pandemia, onde os pacientes, as cirurgias sumiram desses hospitais, que já viviam uma situação econômica extremamente difícil e que agora, sabe lá Deus como estão sobrevivendo. Então é para esse hospital que eu fiz uma apresentação mais direta ao assunto, tá? Com algumas preocupações, com algumas reflexões, que eu fiz 2 slides aqui apresentando a Planisa, que na sequência eu passo a falar com vocês a respeito exatamente disso. Pode passar, por favor? Então, a Planisa tem 32 anos de história, com hoje, próximo slide, por favor, com mais de 600 clientes atendidos na área da saúde. Somos especializados em saúde, muitos desses clientes com gestão de custos, que nasceu lá com o professor Afonso José de Matos, em 88, professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa experiência acumulada certifica a Planisa para falar a respeito desse assunto, que é a gestão de custos, e um pouquinho do que eu vou comentar agora nos próximos slides, com esse tempo que a gente tem disponível, e obviamente a gente com a oportunidade de ampliar essa discussão posterior à apresentação, né? Então, realidades, alternativas, riscos, a transformação e, por fim, quem não quer mais pagar a conta. Então, poucos slides, direto ao assunto, hospitais de pequeno porte, até 50 leitos, privados. Quais são as dificuldades que esses hospitais e quais são os desafios que esses hospitais têm pela frente, em função de tudo que eles já passam, incluindo o problema da remuneração. Próximo slide. Qual é a realidade do modelo de remuneração? Medo e desconfiança. Okay? Nenhuma novidade em relação a isso. Todos nós sabemos disso. Existe o medo por lado do prestador porque eu não tenho informação. Os prestadores, de modo geral, têm dificuldade em gerar informação, incluindo no nosso tema, informação de custos. Ainda existe no país muito pouca gestão de custos. Por isso, a segurança do prestador está em volume. Ele tem medo de sair do fee-for-service tradicional, aquele que tudo que eu lanço na conta eu recebo. Por quê? Porque ele não tem informação e, portanto, foca em volume. E existe desconfiança com relação às operadoras de modo geral, dos dois lados. E, por outro lado, nós temos nesses hospitais, de modo geral, uma gestão conservadora, empresas familiares, que têm dificuldade também na mudança, têm dificuldade em dar alguns passos à frente. Esse conservadorismo, essa dificuldade em desaprender e romper velhos paradigmas é fundamental também para os prestadores. A gente precisa, em algum momento, se arriscar um pouco mais, com informação para diminuir exatamente essa sensação de insegurança na tomada de decisão. Por outro lado, as operadoras, que têm tabelas de preços, principalmente de serviços, impraticáveis, e sem nenhum embasamento. Eu vou repetir, sem nenhum embasamento, ou muito pouco embasamento. E dependendo da região, eu não estou falando de Goiânia, tá? Estou falando do Brasil. Dependendo da região, o modelo, que não deveria ser assim, porque a evolução tem que acontecer numa parceria entre prestador e operadora, é colocado goela abaixo, como eu coloquei aí, para ser bem claro. Aprendido lá na gestão estratégica, numa escola que se chama Escola do Poder, né? Eu tenho poder, muitas vezes eu sou o único da região, e você aceita, meu amigo, ou você vai vender para quem? Então, essa é a situação hoje que a gente tem em muitas cidades no país,
E por isso que eu coloco no meio da tela a dificuldade de se avançar efetivamente em modelo de remuneração, medo e desconfiança. Tá? Então, teremos mais coisas para falar aqui, mas vamos para o próximo slide, por favor. Essa é a realidade. Existem alternativas, inúmeras alternativas. Eu destaquei uma. Hoje já existe no país um processo avançado de uso da metodologia DRG. Muitos já conhecem isso, já utilizam isso. E a gente já sabe, a partir do DRG, que existe muita ineficiência no uso do leito. Diminuição da permanência desnecessária é um ponto importante. Aumentar a segurança assistencial para diminuir a permanência, inclusive, desnecessária do paciente. Reduzir as readmissões hospitalares, aquele paciente que tem alta e retorna para o hospital pela mesma causa. A gente já sabe que ineficiência operacional reda pelo modelo de remuneração, que incentiva o desperdício. Não há dúvida em relação a isso. Então, definitivamente, operadora e hospitais precisam compartilhar esses ganhos. Precisamos romper esses velhos paradigmas, definitivamente. Precisamos acreditar mais que é possível. Compartilhar esses ganhos da ineficiência, que observem, não são pequenos. A Planisa tem esses números, não são pequenos. Diminui isso, mas não para ficar operadora, não para ficar para o hospital, para compartilhar isso. Isso não é conversa fiada, isso é ou a gente vai caminhar para isso, ou a gente vai ter muitas dificuldades, principalmente com os prestadores, com os hospitais pequenos. Precisamos definitivamente pensar nisso. Próximo slide, por favor. Qual é o risco de tudo isso? Enquanto a gente fica degladiando prestador, hospital com operadora, a gente fica observando grandes grupos, ampliando o mercado com grandes fusões, verticalizando, diminuindo o custo, trabalhando tanto do lado da operadora quanto do lado do prestador, e os hospitais, isoladamente, ou os hospitais se degladiando com as operadoras. Quem ganha com isso? Essas empresas que estão navegando na estratégia do Oceano Azul, tá certo? Tem um gap aí. Então, isso é o risco, não é um risco, isso já é uma realidade. A gente percebe no país grandes investindo em operadora, comprando hospitais, fundindo isso, diminuindo custos e dominando o mercado. Novidade em relação a isso? Nenhuma. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Precisamos definitivamente avançar, diminuir um pouco as resistências e avançar. Com gestão, com dado, com informação, com aquilo que já está claro, com várias alternativas de modelo de remuneração que já existe aqui no Brasil, existe no mundo alternativa, porque senão não haverá espaço para a sobrevivência. E por fim, próximo slide, por favor. Nós precisamos caminhar, isso não é, de novo, conversa fiada, isso é uma verdade, isso está provado, isso faz sentido. Há mudanças da remuneração atual, que é centrada em custos e volumes, para uma remuneração centrada no paciente. Quando isso acontece, todo mundo ganha. Pena que eu não tenho tempo para dizer mais sobre isso. Mas quando a gente tem uma remuneração centrada no paciente, o paciente que é a razão de tudo ganha, o prestador ganha, a operadora que paga ganha. Então, é importante fazer essa reflexão, é importante avançar com discussões e entender, a Planisa já tem estudos relacionados a isso, que prova que a remuneração centrada no paciente é bom para todos. Né? E, enfim, mais um, por favor. Slide. Quem é a mola propulsora? Ah, é a operadora que paga a conta?
Na minha opinião, quem paga a conta são as empresas. Dos 47 milhões de beneficiários que a gente tem, quantos desses beneficiários estão vinculados à empresa? 80%? Não sei se vocês sabem, mas as empresas querem mais pagar essa conta. Porque o benefício que cai para cada funcionário está só aumentando. E isso está ficando pesado para as empresas. Então, as empresas estão buscando por si só alternativas. Tem exemplos que comprovam isso que eu estou falando para vocês. Então, as empresas pagam a conta do plano de saúde, que paga a operadora, que paga lá os prestadores. Então, a gente tem que avaliar isso de uma forma, eu diria, mais rápida, com mais informação, porque os prestadores, de um modo geral, investem muito pouco em informação. Informação não é barata, informação de qualidade não é barata, mas ela pode ter uma relação custo-efetividade excepcional e diminuir essa insegurança e esse medo para que a gente possa avançar em novos modelos de remuneração, que na verdade não são novos, mas para nós são novos. Precisamos avançar sem dúvida nenhuma. Obrigado. Acho que era isso que eu tinha para colocar nesses 10 minutos. Não sei se eu passei, mas essa era a minha proposta. Ok? E que 10 minutos, né, que deixa uma grande reflexão. Essa, Marcelo, é uma bandeira da Federação e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, né, essa luta aí pela representatividade, pela evolução, desenvolvimento e melhoria do setor hospitalar brasileiro. A gente sabe que ser um empresário, empreender no nosso país hoje em dia é muito difícil. A gente tem, além de uma alta carga tributária, imensas dificuldades, e o setor saúde, que é a principal área onde toda a atenção deveria ser direcionada, ela tem que ser hoje equalizada. E hoje a gente traz um tema aí que se desdobra, né, que a gente tem muito mais aqui para trazer, né, mas o nosso tempo aqui a gente tentou otimizar aí essa reflexão para deixar esses gestores hospitalares trocarem experiências e refletirem. Né? Informação ela é valiosa mesmo, ela é cara. O nosso país é carente de dados, somente esses dados são capazes de perceber, traduzir a realidade que o setor hospitalar vivencia e principalmente depois de toda essa epidemia, que eu acho que hoje fica mais claro o cenário que o setor hospitalar atravessa. Obrigada aí pela apresentação dos Marcelos, né, que mostraram um pouco essa realidade, né, e essa grande dificuldade enfrentada por todos os gestores, né, para levantar e para fazer com que o hospital sobreviva com todas essas dificuldades, porque não é fácil. Né, e por isso que a EG promove encontros como esse, trazendo referências como essas pessoas, esses feras que estão aqui, para que eles compartilhem, né, e tragam ideias, tragam ações, tragam propostas, tragam projetos, né, e reflexões. A gente precisa refletir para tomar decisões mais assertivas. Então agora, dando continuidade aí, a gente vai ouvir a Gláucia Guene, né, e a gente vai ouvir sobre custos relacionados à operação. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, Gláucia. Gláucia ela é mestre em enfermagem, ela é especialista em gestão hospitalar e de sistemas em saúde, com MBA internacional pela FGV, e ela é sócia fundadora da Medicine Serviços e avaliadora da ONA. Bem-vinda. Obrigada. O que eu vou trazer para vocês é um case que foi exitoso. Ele aconteceu num período aí que a gente estava atravessando uma crise econômica no país, e a grande discussão, pode passar, a grande discussão na época, ela estava voltada para essa necessidade de olhar para os custos. E a gente entendia que existia essa necessidade, nós tínhamos reuniões aí periódicas dos setores, nós nos encontrávamos, e eu não estou ouvindo o retorno, tá dando? Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, tá. E a gente tinha essas reuniões periódicas, a necessidade de olhar para os custos, ela era uma necessidade daquele momento, né? A gente vivia uma crise, pode passar para o próximo, e alguns tópicos, eu vou correr um pouquinho, tá? E alguns tópicos aí, eles eram recorrentes nessas reuniões mensais que a gente fazia entre as gerências,
e a administração. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, ele está relacionado ao nível tático e o nível operacional. Então, esse posicionamento, essa minha visão é de um posicionamento tático operacional. E aí a gente tinha muitos problemas, a gente tinha problemas relacionados à glosa, nós tínhamos problemas relacionados à autorização, às vezes um setor precisava de algo, o outro de outro, e a gente sem informação, sem dados, a gente não tinha, a administração, a diretoria, não tinha como ter critérios para priorizar no que investir, né? E a gente, às vezes, se questionava também, qual que é o custo de tudo isso? Qual que é o custo da atividade? Qual que é o custo do serviço? Quais são as melhorias que eu posso implementar? A gente sofria também pressões externas dos planos de saúde, como já foi dito, né? Relacionado ao modelo de remuneração mesmo. Vamos fazer um pacote, um bundle, e a gente não tinha os valores, nós não sabíamos como que a gente ia atuar frente a isso. Pode passar. Então, conhecer os custos naquele momento era uma realidade e a gente passou a usar algumas ferramentas de gestão para olhar para dentro da empresa, e aí a gente viu algumas coisas que eram importantes, que a gente tinha aí enquanto ponto forte. Nós tínhamos objetivos, nós tínhamos metas, mas elas eram segregadas, não existia uma visão sistêmica, não tinha uma estratégia que onde a gente seguisse, onde houvesse esse desdobramento. Nós tínhamos informação, nós compartilhávamos as informações que a gente tinha, mas eram informações parciais, elas não eram informações que eram robustas, né? E outras informações faltavam. Apesar da gente ter uma boa comunicação entre a equipe e ter um time extremamente motivado. Aí a gente tinha problemas com a visão do negócio, a gente acreditava que a estratégia também, a diretoria, enfim, acabou intervindo e a gente avançou lá na frente, a gente vai ver isso. A gente tinha dificuldade com processos, que a gente não tinha isso definido, o que era importante ali dentro, não sabíamos. Nós não medíamos nada, a gente tinha alguns dados, esses dados às vezes não eram nem informações, a gente passava os dados que a gente tinha. E, de novo, faltava para a gente as questões relacionadas aos custos. Pode passar. A proposta da administração, então, foi que existisse essa relação entre custo e gestão. Então, pensou-se estrategicamente, aí questão da diretoria, as questões de diretoria e administração, em que haveria realmente um processo de mudança. E isso foi extremamente importante, porque todo processo de mudança, ele tem que passar necessariamente pelas pessoas que estão nos níveis estratégicos, que estão lá no topo da pirâmide. Então, esses desdobramentos todos precisam existir a vontade política e institucional para que ela aconteça. Precisa ter uma mudança na visão dos donos, dos diretores, para que isso de fato aconteça, né? Senão o serviço, esse processo de mudança, ele não acontece inversamente. Ele acontece do plano estratégico para os desdobramentos táticos e operacionais. Então, aí foi repensado a identidade institucional, o planejamento estratégico e o seu mapa, foram feitos os desdobramentos, tínhamos aí que fazer essas questões relacionadas, todas as métricas, os indicadores, né, os KPIs, sabíamos que ia ser necessário fazer todo esse mapeamento dos processos, fazer essa documentação e investir em pessoas, informação, contratação e realocação, que eu não coloquei aí. Então, conhecer os custos era uma necessidade também. Então, esse processo de maturação da gestão, ele passou a entender que não era só uma relação entre receita e os gastos que a gente tinha, né? Eu vou falar gastos porque aí existem despesas, existem custos e desperdício, enfim, coisas que acontecem aí dentro desses gastos. E a gente precisava avançar, e somente com os custos a gente não ia conseguir. Então, isso